Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o layout de estoque, que é um dos principais conceitos relacionados à logística de armazenagem. Uma matéria de grande abrangência, onde podemos aplicar desde empresas pequenas a grandes empresas. E o que de fato é o layout de estoque? O layout de estoque é uma ferramenta logística utilizada para posicionar máquinas, pessoas, matérias-primas e produtos em um determinado espaço. Em outras palavras, o layout de estoque busca o melhor aproveitamento do espaço físico disponível, facilitando o acesso aos produtos. Então, diferente do que muitos imaginam quando escutam esse termo pela primeira vez, é que o layout de estoque, ele está relacionado aos produtos. Nesse caso, somente aos produtos. E não é exatamente isso. O layout de estoque, além de estar diretamente relacionado aos produtos, e aqui nós estamos falando de produtos acabados, matéria-prima, insumo, entre outros, além dos produtos, nós temos pessoas, que são os profissionais envolvidos nas atividades. Nós estamos falando de equipamentos, aqueles recursos que são necessários à operação da empresa, e nós estamos falando de estruturas. Porque quando nós estamos falando de um estoque, não necessariamente precisa de um espaço somente. Estamos falando de uma estrutura necessária para melhor acomodar produtos, pessoas e equipamentos. Então, o layout de estoque envolve esses 4 personagens, onde eles vão estar em interação o tempo todo ali da operação da empresa, e esse layout de estoque deve promover para esses personagens uma harmonia. E o que essa harmonia significa de fato? Agilidade no processo e melhor aproveitamento do espaço. Tá até aqui no conceito, ó, melhor aproveitamento do espaço físico disponível. O que é isso? É diferente do que muitos imaginam. Buscar o melhor aproveitamento é diferente de, que nós podemos colocar, estocar muitos produtos. Por que é diferente? Não necessariamente aproveitar o melhor espaço é aumentar a capacidade do estoque. Aproveitar o espaço físico é determinar os melhores espaços, definir de uma forma melhor o posicionamento dos produtos, as áreas de movimentação de equipamentos, as áreas que as pessoas vão transitar e estar, vamos dizer, de certa forma, se relacionando com aquele ambiente. Então, o melhor aproveitamento não necessariamente é caber mais produtos, aumentar a capacidade do estoque. É que esse relacionamento entre esses personagens tenha uma harmonia, de forma que a gente vai ter uma agilidade de operação muito maior, vai conseguir aproveitar aquele espaço da melhor maneira possível. Então é diferente. Capacidade de estoque é muito importante, nós vamos ver isso ainda nessa aula, mas não necessariamente que aproveitar o espaço da melhor maneira possível seja aumentar a capacidade, não é isso. É de fato melhorar toda a operação ali da logística de armazenagem. Então, qual que é a importância do layout de estoque? Definir um layout de estoque é uma das principais estratégias da logística de armazenagem, aquilo que a gente já comentou. E por que é uma das principais estratégias? Pois é através da organização dos produtos
das máquinas, equipamentos e pessoas que a empresa pode obter o melhor resultado dessa interação. Então foi um pouco do que a gente comentou ali no slide anterior, onde a gente precisa que essa relação entre produtos, pessoas, máquinas, estruturas, equipamentos seja harmônica, de modo que cada um possa tirar o melhor proveito. E o que é esse melhor proveito? É ganhos em agilidade. Por que ganho em agilidade? Como o estoque é, vamos dizer, corretamente dimensionado, a área de estoque, as máquinas vão transitar de forma mais eficiente, as pessoas vão localizar os produtos de forma mais fácil. Então, aquele processo de separação de pedidos, recebimento de mercadorias, ele é totalmente otimizado devido ao layout de estoque estabelecido. As atividades são feitas de maneiras mais ágeis. Atividades sendo feitas de maneira mais ágil, a mão de obra ela pode, vamos dizer, entregar um resultado melhor. Isso lá na frente representa maior lucratividade, menor custo. Então, esse é um dos ganhos do correto dimensionamento do layout de estoque. Outro ganho que a gente pode obter é qualidade. E aqui nós não estamos falando somente de qualidade de produto, nós estamos falando de qualidade de processo, porque um layout bem definido ele vai potencializar a agilidade da operação e ele vai tornar essa operação mais correta. O que eu quero dizer com isso? Que os níveis de retrabalho na operação da empresa vai ser muito menor em relação a um ambiente que não está totalmente adequado. Ou seja, a separação do produto do cliente vai ser feita de maneira correta, a estocagem dos produtos recebidos vai ser feita de maneira correta, o manuseio, as movimentações que são necessárias dentro de uma operação de logística, ela vai ser feita de forma mais consciente, onde ali a gente não vai danificar os produtos, nós não vamos perder os produtos no estoque. Então, isso é qualidade de processo. E é claro, um layout de estoque bem dimensionado, bem definido, vai estocar os produtos na maneira como eles devem ser estocados para que o ambiente não venha a danificá-lo de alguma forma. Então, aqui é qualidade de produto e de processo. E também segurança. Mais uma vez, segurança para os produtos. Os produtos vão ser estocados de maneira correta, de forma que vai garantir que não vá ocorrer incidentes, acidentes. Segurança para pessoas. Nós estamos falando de uma relação de interação homem-máquina, estruturas. Então, se esse layout não for bem definido, vai tornar a atividade perigosa. Uma atividade perigosa causa acidentes, que é o que nenhuma empresa deseja dentro da sua operação. Então, o layout de estoque, ele promove uma maior agilidade, maior qualidade e principalmente maior segurança no processo logístico da empresa. Então, pessoal, agora que nós já entendemos o conceito, nós já entendemos a importância do layout de estoque para a logística de armazenagem, nós vamos conhecer 5 características que a gente pode determinar em um layout de estoque. A primeira delas é o endereçamento de estoque. Todo layout de estoque que é bem dimensionado, que é bem definido, ele tem um endereçamento de estoque. O que é o endereçamento de estoque? Basicamente, a gente dá um nome ou um código para cada posição do estoque. Por que isso é importante? Quando cada posição do estoque tem um nome, tem um código, o rastreamento fica mais fácil. Ou seja, as empresas, elas geralmente têm um programa, têm um sistema de gestão de estoque, onde ela passa para a parte de sistema aquilo que acontece no físico. Então, quando uma determinada posição física do estoque ela tem um código, esse código é alimentado nesse sistema de gestão de estoque.
Então, quando às vezes um empregado ele precisa saber onde está determinado produto, onde ele deve estocar determinado produto, automaticamente, através desse sistema de endereçamento de estoque, o sistema vai falar com esse empregado, vai interagir com ele, mostrando onde o produto está ou onde ele deve estocar esse produto. Então, o endereçamento de estoque é crucial para um correto dimensionamento de um layout de estoque. Todas as posições dentro de um estoque devem ter um nome, deve ter um código para otimizar a operação. Isso que eu falei, muitas pessoas imaginam que o endereçamento de estoque está direcionado só à localização de um produto para a expedição e envio do cliente, mas não. Ele também é extremamente importante para definir um local correto de estocagem. Isso porque recebemos o produto, estocamos ele em um local, vamos dizer assim, inadequado, vai ser necessário fazer um retrabalho para tirar aquele produto daquele local e enviá-lo para um local correto. Então, o endereçamento de estoque ataca nessas duas frentes, tanto para a expedição e envio de produtos aos clientes, quanto para o recebimento das mercadorias. Um outro ponto que nós temos que destacar como característica de um bom layout de estoque é a sinalização de estoque. Aqui nós estamos falando de placas informativas, ou seja, são sinais visuais que os operadores, os profissionais de logística daquele ambiente vai visualizar aquela placa, vai entender aquela informação e vai direcionar a sua operação, ou seja, placas de orientação, placas de informação, placas de alerta. O estoque tem que ser completamente ter essa relação com os profissionais em forma de placa informativas, de modo que os profissionais saibam exatamente o que fazer a partir daquela visualização. Além disso, quando nós estamos falando de relação homem-máquina, principalmente quando nós estamos falando de movimentação de empilhadeiras, às vezes pontes rolantes, guindastes, nós temos que ter sinalização de trânsito. Que não necessariamente trânsito a gente fala somente de carros, caminhões, motos, trânsito de equipamentos. Os equipamentos eles precisam ter essa sinalização para saber o local correto por onde transitar e também as operações, como eles devem fazer as operações, onde que pode, onde que não pode, quais são os seus limites. Então essa sinalização de trânsito dentro do layout de estoque também é muito importante. Bloqueios físicos é basicamente, vamos imaginar um portão, uma grade, uma cerca que vai delimitar alguns espaços para acesso tanto de pessoas quanto de equipamentos. Isso também faz parte da sinalização de estoque. E a sinalização de estoque não fica restrita somente ao visual, aquilo que os nossos olhos podem ver. Muitas empresas adotam também os sinais sonoros, que através de sons as pessoas interpretam a informação e podem agir da maneira como deve agir a partir daquele estímulo que essa sinalização sonora faz. Então a sinalização de estoque não é somente o visual, pode ser o sonoro, até mesmo o sensorial. Isso varia de acordo com cada operação e com cada empresa. Então, sinalização é a segunda característica essencial para um layout de estoque. Outra característica importante é o giro de estoque. O que é o giro de estoque? O giro de estoque basicamente é a movimentação, é o gestor de logística entender qual que é a movimentação do seu produto dentro do seu estoque. O que eu quero dizer com isso? Um produto de grande giro, vamos colocar aqui,
é aquele produto que a estadia dele dentro do estoque é muito baixa, ou seja, a gente recebe esse produto, ele vai ficar um determinado tempo ali estocado, mas logo ele já vai ser expedido ao cliente, diferente de um produto de baixo giro. Um produto de baixo giro quer dizer que a sua demanda não é tão grande assim, então ele vai ficar mais tempo, a sua estadia dentro do estoque vai ser maior. E por que é importante o gestor de logística entender o giro de estoque de todos os seus produtos? Vamos imaginar que esse aqui é uma área de estoque e aqui seja a área de manobra de veículos. Vamos imaginar que a expedição é feita somente via modal rodoviária, que então seria o local onde as carretas estacionam para fazer a expedição, para ser carregadas e enviar os produtos aos clientes. Os produtos de grande giro, naturalmente, eles devem ser posicionados próximo a essa área de expedição. Por quê? Porque a movimentação sentido ao veículo vai ser muito menor. Então, quando um gestor de logística entende o giro do seu estoque, ele determina locais estratégicos para os produtos de baixo giro, quanto para os produtos de grande giro. Então, o que isso implica? Maior otimização da operação, maior agilidade. Então, entender o que é o giro de estoque e aplicar esse conceito no momento de definir, de dimensionar o layout de estoque é extremamente importante para uma operação que queira alavancar, que queira obter resultados significativos. Além do giro de estoque, é importante também o gestor de logística conhecer a sua capacidade de estoque. Quando falamos em capacidade de estoque, não necessariamente que o gestor de logística tem que trabalhar para ocupar ao máximo essa capacidade de estoque. Não, isso não é tão importante assim. Nós, profissionais de logística, sabemos disso. Por quê? Quanto mais produtos a gente tem estocado, o custo de manter esses produtos estocados ele é maior. Então, o gestor de logística ele tem que sempre nivelar seu estoque de acordo com a demanda dos clientes. Então, quando o profissional de logística conhece a capacidade do seu estoque, ele pode definir melhor esse layout, de modo que ele possa estocar os produtos da melhor maneira possível para que ele possa obter os melhores resultados. Vamos para um exemplo. Às vezes a capacidade do estoque seja, vamos imaginar um número, 10.000 produtos. Mas aqui nós estamos falando de um estoque até 4 níveis de altura, o que torna a operação um pouco mais lenta, um pouco mais perigosa, onde é necessário mais pessoas envolvidas. E talvez o gestor entende que se ele trabalhar com 2.000 produtos, não vai ser necessário estocar produtos em níveis diferentes de altura, onde vai tornar sua atividade, sua operação de forma mais rápida, ou então com um estoque mais, vamos dizer assim, mais vazio, as suas movimentações são mais ágeis. Então, é interessante que o profissional de logística conheça a capacidade do seu estoque, para a partir daquele valor, ele saber nivelar o seu estoque em relação à sua operação, mas principalmente com a demanda dos clientes. Por fim, a última característica aqui para definir, dimensionar um bom layout de estoque é a questão da estrutura de armazenagem. Quando nós estamos falando em estrutura de armazenagem, aqui justamente nós estamos falando em melhor aproveitamento do espaço físico. Isso porque, vamos imaginar que em área
metro quadrado, nós temos uma área de 3 metros quadrados. Mas se nós, vamos dizer assim, instalar uma estrutura nesse local, nós podemos obter uma área de estoque, uma capacidade de estoque maior. Então, hoje no mercado existem inúmeras estruturas. As estruturas geralmente elas são dimensionadas, montadas a partir da necessidade dos clientes, das empresas de logística em relação à sua área e ao seu produto. Então, o profissional de logística tem que ficar muito atento quanto a essas estruturas para que de fato ele monte uma estrutura que vai otimizar a sua operação, que vai torná-la mais ágil, mais seguro, que vai garantir a qualidade do seu processo e do seu produto. Então são esses 5 pontos, 5 características que o gestor de logística tem que levar em consideração para montar um bom layout de estoque.